Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Goiás decide, na verdade a decisão mesmo será na quinta-feira, mas começa a decidir nessa quarta-feira o seu futuro na Copa Sul-Americana. Vai para as oitavas de final? Vai para o playoff? Será eliminado? Isso a gente vai ficar sabendo nas primeiras horas da quinta-feira. Neste vídeo eu vou trazer a vocês aqui as informações preliminares, a situação matemática do grupo, tudo que envolve este Santa Fé e Goiás lá na Colômbia. Logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria receba a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência, nunca esteve por aqui, não é inscrito, se inscreva, venha fortalecer este espaço que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Se você quiser também, deixe um like para prestigiar o nosso trabalho, fique à vontade para fazer o seu comentário, ele é sempre muito bem-vindo aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Saiba que vale muito mais a pena você locar do que você adquirir uma impressora. Você não tem custo de aquisição, de manutenção com toner, paga apenas uma mensalidade, que é o valor inferior ao de um toner. A Viegas Printer atende todo o estado de Goiás e você pode fazer um orçamento, entrar em contato com um dos consultores pelo 99143 7700. Chegou, né, o dia da sexta e última rodada da fase de grupos do grupo G, do qual o Goiás faz parte. Os dois jogos serão hoje, no horário brasileiro, às 23 horas, né? Então a partida começa para nós aqui, né? A partida começa na quarta-feira e termina na quinta. Vamos conferir aqui como é que está essa situação. Aí está, ó. É o grupo 7, né? O Goiás é o líder com 9 pontos, o Universitário tem 7, o Santa Fé tem 7, o Ginásia tem 4. Os jogos hoje, o Santa Fé contra o Goiás no El Campín e o Universitário contra o Ginásia lá no Monumental de Lima. A situação matemática, o Goiás depende apenas dele, se vencer é primeiro colocado. Se o Goiás empatar, ele estará classificado. Aí resta saber se para os playoffs ou se para a fase oitavas de final. Se o Goiás empatar e o Universitário não vencer por 3 ou mais gols de diferença, o Goiás estará classificado para as oitavas de final. Se o Universitário vencer por 4 gols e o Goiás empatar, o Universitário assume o primeiro lugar. Se o Goiás empatar e o Universitário vencer por 3 gols, aí vai depender de por quanto será o empate e por quanto será a vitória, é quantos gols marcará o Universitário nessa vitória. A tendência é que se o Universitário vencer por 3 gols e o Goiás empatar, o Universitário assuma a liderança. Por quê? Porque hoje os dois têm 5 gols marcados, né? Eles empatariam no saldo e o Goiás teria que ter um empate. Por exemplo, se o Universitário fizer 3-0, o Goiás teria que empatar por 3 gols. Marcando a mesma quantidade de gols que a equipe do Universitário marcar, né? Então a tendência é que se o Universitário vencer por 3 gols e o Goiás empatar, ele assuma a liderança. Se o Goiás perder o jogo, ele já sabe que não vai para as oitavas, mas ainda tem chances de ir para o playoff caso o Universitário não ganhe do Ginásia, tá bem? Esta é a situação matemática do grupo do Goiás. Agora falando do jogo, né, o primeiro jogo é pela Sul-Americana do técnico Armando Evangelista, o segundo que ele estará à beira do campo, o terceiro já vamos dizer assim sobre a gestão, né, na era de Armando Evangelista. O Goiás é uma incógnita, né, uma incógnita total para esse jogo, pois o time treinou ontem lá em Bogotá. O técnico fez algumas modificações, testou algumas modificações que a gente não sabe se está poupando fisicamente, se ele tem intenção mesmo de mexer no time. Eu montei um Goiás aqui, mas é um Goiás, vamos dizer, montado no escuro, né? Porque essa Copa Sul-Americana, a cada jogo o Goiás adota uma formação, a gente não tem qualquer tipo de padrão para seguir. É um time titular, é um time reserva, é um time misto, não. A gente não tem
o Goiás não nos deixa parâmetros. Ainda chegando um novo profissional, é mais difícil ainda de você conseguir levantar esse tipo de informação. Mas vamos lá, eu desenhei um Goiás aqui para hoje titular, tá bem, gente? Pode ser que nenhum jogador desse aí esteja em campo, porque já aconteceu. Mas vamos lá. Tadeu, Maguinho, Alter, Bruno Melo e Sander, o Zé Ricardo, o William Oliveira, o Morelli, o Palácios, o Matheus Peixoto e o Mateuzinho. É um time que eu desenhei aqui, mas como eu citei, não há garantias de que esse time vai jogar contra a equipe do Santa Fé. Vamos conferir o provável time, o time colombiano, né? Nós estamos falando de um time colombiano, tinha me fugido aqui o termo, né? Então, a provável escalação do Santa Fé que é comandado pelo Gerardo, tá? Não é Geraldo não, gente, é Gerardo Bedoya, é o Espitia no gol, Viafra na direita, os dois zagueiros, o Arja ou Arra, né, se for em espanhol, e o Mantia, e o Mosqueira na lateral esquerda, os dois volantes, o Rojas e o Barbosa, o De La Rosa é o meia de articulação central. Pelo lado direito ou pelo esquerdo, eu não sei como é que ele vai colocar esses dois ponteiros, mas o fato é que o Sambuesa joga por um lado e o Enamorado joga pelo outro. E lá na frente o Rodallega, jogador conhecido aqui do futebol brasileiro, que defendeu já a equipe do Bahia e é o principal nome, sem dúvida, desse time do Santa Fé. Falando um pouco do Santa Fé, nesta temporada, Santa Fé disputou o Campeonato Colombiano, não conseguiu se classificar para... O colombiano está no Apertura, né? Ele não conseguiu classificar para a fase final, que lá é o seguinte, tem um turno único, os 8 primeiros se classificam, aí fazem quarta, semifinal. Ele não se classificou, ficou em 9º lugar. E na Copa Sul-Americana, até agora o Santa Fé tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Ganhou e perdeu para o Ginásio, né? Para o Ginásio Universitário. Ganhou em casa do Universitário, ganhou em casa do Ginásio, perdeu fora para os dois, e esse empate que ele tem é aquele empate aqui na Serrinha contra a equipe do Goiás. Tem 20 dias que o Santa Fé não joga, porque foi eliminado do Campeonato Colombiano. O último jogo do Santa Fé foi o jogo da penúltima rodada, né, aí contra o Universitário, que o Santa Fé ganhou por 2-0 lá na cidade de Bogotá. Na Colômbia, esse jogo é encarado como o jogo do semestre para o Santa Fé. É assim que o Santa Fé está vendo, é o jogo para salvar o semestre, pois se for eliminado, já foi eliminado no colombiano, foi eliminado também na primeira fase da Copa Sul-Americana, sem dúvida é um fracasso, né? Será um fracasso a participação do Santa Fé até este momento na temporada de 2023. Jogando dentro de casa, primeiro trazer o retrospecto geral do Santa Fé neste ano, né? Santa Fé já fez 26 jogos, tem 10 vitórias, 10 derrotas e 6 empates. Uma campanha bastante mediana, né? Um time que tem muitas dificuldades, especialmente de jogar fora de casa, mas que dentro de casa tem obtido aí resultados interessantes. Em casa foram 12 jogos, Santa Fé ganhou 8, empatou 1 e perdeu 3. Ele perdeu para a equipe do Deportivo Pasto, perdeu para o Millonarios, que foi campeão colombiano, e perdeu para o Atlético Nacional. Os jogos mais pesados dentro de casa, né, que foram contra os 2 finalistas do Campeonato Colombiano, o Millonarios e o Atlético Nacional, o Santa Fé acabou perdendo. Então, é um time que tem um bom retrospecto em casa, mas que, ao meu ver, aparenta fragilidades técnicas, né? Assisti alguns jogos do Santa Fé, assisti contra o Goiás, assisti os 2 jogos contra o Universitário, tanto em Lima, que ele tomou um vareio, em Lima ele tomou um vareio, perdeu de 2-0, poderia ter perdido demais, e no jogo da volta ele conseguiu fazer um jogo bom. Esse sim, para mim, o melhor jogo que eu vi do Santa Fé neste ano foi o jogo da volta contra o Universitário, onde ele se impôs e ganhou o jogo. É um time que, se o Goiás fizer uma boa partida, o Goiás se classifica, a não ser que leve um azar daqueles do futebol. A questão é que a gente não tem essa confiança de que o Goiás fará uma boa partida. O Goiás não é esse time que transmite a gente essa confiança, que você sabe que recorrentemente ele faz boas partidas, ele compete forte com os adversários. O Goiás faz bons jogos, como por exemplo aquele contra o Fluminense,
Aí depois fez um jogo muito ruim contra o Vasco, mas ganhou. Fez um jogo pior ainda contra o Bragantino, perdeu de pouco, poderia ter perdido demais. Tem a questão também em relação ao interesse do Goiás na competição, a gente não sabe o que o Goiás quer da competição. Tem hora que fala uma coisa, tem hora que fala outra coisa, tem hora que fala uma coisa, faz outra. Então o Goiás é uma incógnita, né? Esse jogo de hoje, na verdade, ele é um grande ponto de interrogação. Mas eu estarei trabalhando nesse jogo lá pela Band News. Se não tivesse, assistiria o jogo também. E depois a gente fala, né, dessa grande incógnita. O que será o Goiás hoje à noite? O que quer o Goiás Esporte Clube? Isso não são perguntas tão fáceis de serem respondidas. Você, torcedor, fique à vontade para fazer o seu comentário, falar da sua expectativa. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, outra vez eu te convido a se inscrever. Aquele abraço, muito obrigado pela audiência, boa sorte ao Goiás e até mais.